Bom dia, meus queridos. Hoje, terça-feira, 23 de junho de 2020, vamos dar início à nossa aula, certo? Vamos falar hoje um pouco sobre o cordel. Literatura de cordel, bastante conhecida no Nordeste. Vamos também aprender um pouco sobre as xilogravuras, certo? Observem essas imagens, que elas têm uma característica peculiar. Mas vamos agora para esse slide explicando o que é o cordel. Literatura de cordel é uma espécie de representação da cultura popular cantada, logo escrita em formato de poesia impressa e divulgada em folhetos, ilustrado com o processo de xilogravura. O cordel ganhou este nome porque era e ainda é exposto ao povo amarrados em cordões. Estes são estendidos em pequenas lojas de mercados populares, feiras, praças ou até mesmo nas ruas. Essas imagens que vocês estão vendo, pessoal, isso são as xilogravuras, certo? Literatura de cordel. No Brasil, a literatura de cordel é encontrada no Nordeste principalmente, nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Costumava ser vendida em mercadorias e feiras pelos próprios autores. Hoje também se encontra em outros estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, e são vendidos em feiras populares, culturais, casas de cultura, livrarias e nas apresentações dos cordelistas. É uma modalidade impressa de poesia, que já foi muito estigmatizada, mas hoje em dia é bem aceita e respeitada, tendo inclusive uma Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Devido ao linguajar despreocupado, regionalizado e informal, utilizado para a composição dos textos. Vocês agora vão entender como é essa estrutura desse texto. Vocês vão observar que eles são feitos em versos. Também possuem estrofes. E alguns podem ter rimas ou não. Os estrofes são esses conjuntos de versos. Versos é cada linha mostrada. Quando eu digo eu falo tudo rimado, isso é um verso. Agora, quando eu junto todos esses versos, eu formo estrofes. Ela tem uma linguagem bem característica. São vocábulos simples. Os livretos, com poucas páginas. Histórias cantadas em rimas. Ilustrações, que são essas xilogravuras, nas capas e no interior do livreto. Pode ser declamada ou cantada em voz alta. Os folhetos podem ser bibliográficos, didáticos e descritivos. Agora nós temos aqui um exemplo de uma literatura de cordel. Vejam agora, meus amigos, a história que eu vou contar. Vocês querem ver os livros? Mas nas estantes eles sempre vão estar. A informação é gratuita, ao alcance das suas mãos. Acumule mais saber para a sua formação. Prestigie, minha gente, a exposição popular. Para o usuário fiel, literatura de cordel, rimada e ilustrada no espaço a embelezar. Veja quanta formosura a biblioteca pode oferecer. Embarque nessa aventura que preparamos para você. Essa literatura de cordel foi escrita por Cristiane Mendes e Maria Beatriz Veloso. Observem que ela está em versos e ela possui 4 estrofes. Agora vamos ver e entender o que são as xilogravuras. A palavra xilogravura significa gravura em madeira. Esse processo consiste em utilizar madeira como matriz e reproduzir a imagem gravada sobre ou papel
ou outro suporte adequado. A xilogravura é uma técnica muito parecida com o carimbo. E agora, o que eu vou mostrar para vocês. Dicas para produção. Vocês irão produzir uma literatura de cordel. Vou enviar algumas fotos de sugestões de capas e de temas, certo? E vocês vão ficar livres para fazer as criações de vocês. Dicas para produção. Pense sobre o tema que será abordado. 2. Faça uma capa com xilogravura que represente o tema que você vai escolher. 3. Você poderá usar rimas. 4. Dê um título para o seu cordel. 5. Deverá ser em versos e estrofes. Coloque também o autor, que no caso será você. Lembre-se também de colocar o ano dessa produção. Nas fotos que eu vou enviar para vocês, vocês vão ver que lá embaixo tem o ano, certo? Que foi feito a produção dos cordéis. Então, boa produção, tenha um ótimo dia, estou aguardando as fotos, porque eu irei imprimir essas literaturas de cordéis de vocês e eu irei pendurar na nossa casa do cordel que eu estou organizando aqui. Vocês produzem aí, eu imprimo aqui e mostro para vocês. Beijo grande, pessoal!